Eu vou explicar para vocês aqui o que significa essa reforma tributária proposta por Lula, que na verdade quer tapar o rombo das contas públicas, fazendo muito especialmente a classe média pagar essa conta. Vem comigo. A reforma tributária defendida pelo Lula, é pelo Lula mesmo, Ramiro? Sim, é pelo Lula. Pesquisem o nome desse cara aqui, ó, Bernard Api, ou sei lá como é que se fala o sobrenome dele. Esse cara aqui é o número 2 da Fazenda, é um cara chancelado, é um cara tutelado pelo Lula e é um homem forte do Haddad lá no Ministério da Fazenda. A proposta deles é unificação de impostos. Eu também defendo a unificação de impostos, porém, a forma como eles estão apresentando ao Brasil vai trazer prejuízo, vai custar no bolso, muito especialmente da classe média. Eles querem unificar os seguintes impostos: o ISS, o IPI, o COFINS, o PIS e o ICMS. Aqui, para quem não está muito familiarizado, ISS trata do Imposto sobre Serviços, IPI é a produção de produtos industrializados, COFINS e PIS são questões trabalhistas e o ICMS é a circulação de mercadorias. O grande problema, o X da questão nesta reforma que eles estão propondo, são os impostos sobre serviços, que hoje o brasileiro, todos nós, pagamos uma alíquota de 8,5%. Com a unificação proposta por Lula e a petezada lá no Congresso Nacional, esses 8,5%, com a unificação de todos esses impostos, passará para 25%. E o que isso significa na tua vida? Vem cá. O aumento do imposto sobre serviços, que chegará a estrondosos 300%, significa que nós teremos um aumento no transporte, nós teremos um aumento na educação privada, significa que nós teremos um aumento em planos de saúde, significa que nós teremos um aumento em restaurantes e por aí vai, em todos os serviços que a população, muito especialmente a classe média, consome no seu dia a dia. Ao aumentar este imposto, e obviamente não há aumento salarial, obviamente não há aumento da oferta de empregos, por exemplo, à população. Ao aumentar esse tipo de imposto, nós teremos algo que vai impactar muito o poder público, o Estado brasileiro e, consequentemente, todos nós. Porque a pessoa que tinha o seu filho numa creche privada, com o aumento do imposto, já não vai mais conseguir colocar o filho na creche privada e vai para a educação pública. A pessoa que utilizava um plano de saúde já não vai ter mais, vai cancelar o plano de saúde e vai começar a utilizar o SUS. A pessoa que, enfim, usa serviços pagos no seu dia a dia, necessariamente vai começar a migrar para serviços estatais. E isto aqui vai causar uma sobrecarga nos serviços públicos que já são extremamente sobrecarregados e ineficientes. Mais pessoas vão começar a utilizar o SUS, mais pessoas vão demandar vagas em creche. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos uma fila enorme em creches públicas e agora, com este tipo de reforma tributária que penaliza a classe média, vai aumentar ainda mais a demanda, sobrecarga sobre os serviços públicos. Porém, sem nenhuma contrapartida de investimento, sem nenhum aporte do governo para poder aumentar também essa oferta. Tem outra coisa aqui que é muito importante vocês saberem. O imposto sobre serviços, o chamado ISS, ele é recolhido e pago aos municípios, às cidades, que é onde verdadeiramente todos nós vivemos. A gente trabalha na cidade, a gente consome na cidade, a gente estuda na cidade, a gente vive na cidade, a gente não vive no Estado, a gente não vive na União, nós vivemos na nossa comunidade, no local onde a gente encontra os nossos amigos, onde a gente tem a nossa casa, onde a gente tem a nossa família. E o grande problema de retirar o imposto sobre serviços, unificando eles, aqueles outros impostos, sob o comando da União, ou seja, do governo federal, significa que os municípios vão perder a gestão sobre os recursos do ISS. E o impacto disso é gigantesco, porque o ISS ele é muito importante para que o município pague, por exemplo, o serviço de coleta de lixo, o serviço de
tratamento e distribuição de água, o serviço de esgoto, o serviço de poda de árvore, de zeladoria da cidade, de tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Retirar o ISS dos municípios e passar para a União significa que nós teríamos municípios muito mais empobrecidos, cheios de responsabilidade, porque são as cidades que precisam prestar serviços de educação básica, de atendimento de saúde, porém o recurso cada vez mais ficará em Brasília. Ou seja, a reforma tributária proposta por Lula é uma reforma que é menos Brasil e mais Brasília. Poder concentrado na mão de poucos. Para quê? A gente sabe para quê.